Nossa boa noite aos queridos irmãos e amigos da Igreja de Vila Matilde e a todos os nossos amigos espalhados pelo país e por outros lugares deste mundo que estão conosco acompanhando os 40 dias de oração. Hoje estamos no 25º dia e o nosso desejo é que nessa noite o Senhor esteja onde você está, que você sinta a presença do Espírito Santo e que nesta noite você receba muitas bênçãos do Senhor. Vamos juntos agora louvar ao Senhor com a nossa voz, agradecendo a Ele por tantas coisas que Ele nos tem proporcionado. Que Deus abençoe a cada um. Nasce em mim, que essa seja a sua oração nesse momento, para que realmente o Espírito Santo de Deus possa nascer em nossos corações a cada novo dia.
este hino realmente seja o desejo do nosso coração, que o Senhor nasça em nós e nos salve, né, a cada momento, a cada instante de nossa vida. Nós estamos louvando a Deus aqui, e um dos mais antigos hinários que se tem notícia é o livro de Salmos. O livro de Salmos, originalmente, eram hinos compostos, em sua maioria, por Davi. Dos 150 salmos, cerca de 70 foram escritos por Davi. E eram hinos e orações. O Salmo 5, Davi começa dizendo assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E lá no final do Salmo, no final de sua oração, ele diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como o escudo, o cercas da tua benevolência. Que confiança, né? A confiança de que nós temos um Deus que está desejoso de nos abençoar, que nos cerca de cuidado, de carinho, pois tu, Senhor, abençoas o justo, escreveu o salmista, e como escudo, o cercas da tua benevolência. Graças a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade para conosco. E este é um dos momentos mais solenes do culto, o momento da oração, o momento em que nós nos unimos em oração intercessória. Então, se você deseja nessa noite estar unido nessa corrente de fé, de oração, de gratidão, de intercessão, ao nós começarmos a cantar aqui, que você venha aqui à frente, ao altar, para nós nos prostrarmos e juntos orarmos ao nosso Deus. você estiver, ajoelhe-se. Grande Deus e Pai querido, nosso Criador,
nosso mantenedor e nosso Salvador. Nosso coração se rejubila nesta noite pelo dia que nos deste, pela vida que desfrutamos, por tantas bênçãos que nos tens dado, Senhor. Senhor, nós não temos palavras para agradecer as tantas providências que o Senhor tem operado a nosso favor. Mas nessa noite, Pai, nós queremos nos entregar a Ti. Durante esses dias de oração, nós aprendemos uma oração, nós queremos apresentá-la a Ti. Essa oração diz assim: toma-nos, Senhor, para sermos Teus inteiramente. Aos Teus pés depomos todos os nossos projetos. Usa-nos hoje em Teu serviço. Permanece conosco e permite que toda a nossa obra se faça em Ti. Senhor, abençoa-nos nessa noite. Abençoa aquelas pessoas que estão conosco através da internet. Tu conheces a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite visitar com o Teu Espírito cada lar, cada filho Teu que está aqui e também que está longe, que receba uma bênção toda especial. Vai ao encontro daquelas pessoas pelas quais estamos intercedendo. Algumas delas estão enfermas, cure-as, Senhor. Outras estão desempregadas. Senhor, sustenta essas pessoas. Ajude-as a encontrar trabalho. Outras pessoas enfrentam provações, dificuldades, relacionamentos que se romperam. Que o Senhor possa também, Senhor, restaurar todas estas coisas. Nesse mundo, enfrentamos tantas lutas, tantos imprevistos, e muitas coisas que planejamos não dão certo, Senhor, porque vivemos num mundo onde existe o mal, onde existe o pecado, e nós estamos aprendendo que só estamos seguros quando estamos nos Teus braços. Portanto, Senhor, recebe-nos em Teus braços fortes nessa noite, e que nessa noite o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração através da Tua palavra. Para tanto, usa como já tens feito o pastor José Coelho nessa noite, para que ele seja uma bênção do céu para nos alimentar espiritualmente. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agora te pedir para limpar meu coração com Tua graça. Faze dele um bom lugar para que possas habitar com Tua glória. Vem usar-me cada dia para o Teu louvor, que Tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer. Pai, vive em mim.
luz do teu amor infinito. Sei que meus olhos vão mostrar a alegria de nós sermos amigos. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer. Pai, vive em mim. Teu nome quero sempre adorar. És meu Rei, eterno Senhor. Feliz vou te exaltar e ao mundo revelar que tu vives em mim. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, e tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer. Pai, vive em mim. Pai, vive em mim. Amém? Boa noite, amigos. Que bom que nós estamos aqui na igreja. Espero que seu dia tenha sido um bom dia de trabalho, de atividades. Que bom que Deus nos trouxe aqui mais uma noite. E nós vamos falar nessa noite como se tornar um intercessor poderoso. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero convidá-la a fechar os olhos mais uma vez para falarmos com o nosso Deus. Senhor, neste momento, nós te suplicamos que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Muito obrigado pela tua presença, nós sentimos a tua presença aqui, e é ela que vai fazer a diferença neste culto. Abençoe cada um destes irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo pela internet, onde eles estiverem, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-los também. Toma-nos em tuas mãos, venha nos encher com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Como se tornar um intercessor poderoso? O significado da intercessão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de toda pessoa. A oração é uma das mais poderosas armas que nós temos contra o reino das trevas. Nesta guerra entre o bem e o mal, a oração é uma arma poderosíssima. Poderíamos dizer que é o meio pelo qual Deus nos proporciona uma maneira muito interessante e importante de estar junto dEle. É como se os céus abrissem para nós as portas e nós entramos e ficamos ali diante do trono de Deus. Que poder tem a oração, não é? E o apóstolo Paulo declarando aí que o intercessor é uma prática muito importante na igreja. E o lugar do intercessor
é extremamente importante na igreja. E o apóstolo Paulo disse: antes de tudo, eu recomendo que façam súplicas, que façam orações, que façam intercessões e ações de graça para todos os homens. Então aqui não há uma classe especial onde nós devemos orar. Está dizendo para todos os homens. Se você procurar na Bíblia, não há registro de Jesus ter ensinado os discípulos a pregar, mas há registro de Jesus ensinando os discípulos a orar. Há pelo menos 3 pontos importantes sobre a intercessão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é importante nós conhecermos e colocarmos em prática em nosso ministério de oração. Primeiro, o intercessor. Isso significa mediar. Então o intercessor está mediando, pleiteando em favor de alguém. O intercessor se coloca no lugar do outro. Que coisa interessante, não é? Você se colocar no lugar do outro e ir diante de Deus e pedir a Deus pela outra pessoa. Então o intercessor levanta as mãos para os céus e então ora, dizendo: Senhor, eu me coloco diante de Ti neste momento, para pedir um favor em nome de fulano, da pessoa que você está orando por ela. É você se colocar diante de Deus para defender a causa daquela pessoa, suas lutas, seus problemas, suas aflições, suas dificuldades. O intercessor é aquele que, com humildade, mas com ousadia, ele luta com Deus, não em causa própria, mas em favor dos seus semelhantes, de alguém, de um amigo, de um parente, de alguém da igreja, de um vizinho, de um desconhecido. O ministério do intercessor é fazer que a mão de Deus venha sobre aquela pessoa para o abençoar. Olha como é importante esse ministério da intercessão. E Deus está procurando intercessores. Deus é amor, mas ao mesmo tempo que Ele é amor, ao mesmo tempo que Ele é bondade, que Ele é misericórdia, que Ele é santo, mas Ele é um Deus justo. Por isso, Ele tem que punir o pecado, tem que condenar o pecado, mas ainda assim, Deus espera para ter misericórdia. Querem ver um exemplo? Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 22. Ezequiel, no capítulo 22. Versículos 23 em diante. Então a palavra do Senhor chegou a mim nos seguintes termos: Ó filho do homem, diz a essa gente de Israel: eis que tu és uma terra que não está purificada, nem foi lavada pelas chuvas no dia da minha indignação. No meio de Israel há conspiração dos seus próprios profetas, como um leão que ruge, que arrebata a sua presa. Eles devoram impiedosamente vidas humanas, tomam tesouros, joias e tudo que tenha valor, e multiplicam o número das viúvas em seu próprio meio. Seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem a menor distinção entre o sagrado e o profano. Pelo contrário, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o que é puro e o que é impuro. E fingem que não percebem a quebra do sábado, do modo que sou desonrado e desprezado por todo o povo de Israel.
Seus chefes e oficiais agem como lobos que arrebentam a presa no meio da terra, derramando sangue, destruindo vidas para alcançar de forma desonesta qualquer tipo de lucro e riqueza. Seus profetas fazem como o reboco de argamassa, branco e fraco, e disfarçam suas práticas ignóbeis, enganando o povo com visões falsas e adivinhações fraudulentas. Chegam ao povo a ponto de afirmarem: assim diz o soberano, o Senhor Deus. O povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre e necessitado e humilde, e tem tratado mal, injustamente, o estrangeiro. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso derramei toda a ira do meu povo, toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo que plantarem e executaram de mal. Esta é a palavra de Jeová, o soberano Deus. Acho interessante que aqui no verso 30 ele está dizendo que buscou alguém para interceder. Mesmo o povo, os líderes religiosos, fazendo tantas coisas erradas, Deus procurou alguém para interceder em favor deles. Ele disse que não achou ninguém. E Deus fala aí sobre o pecado que havia dominado a nação toda, dominado os profetas, os príncipes, os sacerdotes. Por fim, ele diz que tudo tinha se corrompido. E então é como se fosse um desabafo de Deus. Ele diz: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum intercessor. Que declaração chocante é esta! Deus buscou apenas um intercessor, alguém que pudesse interceder em favor daquele povo, mas não encontrou ninguém. Hudson Taylor disse certa vez: durante mais de 40 anos o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Que declaração poderosa desse homem, né? Todos os dias ele orava, intercedia por alguém. Na Bíblia nós encontramos Jesus como o maior intercessor. Por exemplo, quando ele chorou sobre Jerusalém, quando ele se aproximou da cidade, chorou sobre ela. Jesus intercede intensamente pelos discípulos que haviam de passar por uma tribulação. Mas o ponto alto da intercessão de Jesus teve lugar lá na cruz, quando ele literalmente ofereceu a sua vida em favor da nossa. E até hoje Jesus continua o seu ministério de intercessão em nosso favor. Ele se apresentou diante do Pai em nosso lugar e fez isso não apenas com palavras, mas com o próprio sangue. Lá em Hebreus diz assim: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Isaías anunciou: ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja a importância da intercessão. Jesus é o nosso principal modelo em tudo. E no que diz respeito ao ministério da intercessão, ele é o melhor. Não tem melhor como ele. E a vida dele nos ensina vários princípios de intercessão. A intercessão requer o envolvimento do coração. Aprendemos isso com Jesus. Jesus não se apresentava friamente diante de Deus para pedir pelos outros.
ele envolvia o coração nisso. Em João nós lemos que Jesus derramando lágrimas pelos que sofrem, está escrito, Jesus chorou. Ele envolvia o coração, não era algo da boca para fora, ou algo superficial. Quando ele intercedia por alguém, ele realmente colocava o coração nessa intercessão. Lá em Marcos, Jesus foi movido de íntima compaixão pela multidão. E nós lemos, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Jesus orou de maneira emocionada pelos seus discípulos. Tem um pensamento eu não tenho o nome dessa pessoa, mas achei interessante. Diz assim, as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos do que palavras, quando nós colocamos o coração. E aí eu me lembrei daquele texto bíblico que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imaginem. Então quando você for interceder por alguém, coloque o coração. O intercessor não pode ser como aquele menino de uma história que eu li. Num dia de piquenique, ele e a família estavam numa praia, e ele então viu a sua mãe entrando na água, e num instante veio uma onda e a mãe começou a se afogar. O menino estava brincando ali na areia, ouvindo os gritos de socorro da mãe, andou a passos lentos em direção ao pai, que estava distraído fazendo uma outra coisa ali na praia, e lentamente ele chega perto do pai e diz, papai, mamãe está lá na água, e eu acho que ela está afogando. O homem largou as coisas que estava fazendo, deu um salto, saiu depressa para salvar sua esposa que estava morrendo afogada. Muitas vezes, sabe, irmãos, clamamos ao Senhor com a calma desse menino, intercedemos em favor das pessoas com a calma dessa criança. Eu não digo nem calma, com a lerdeza dessa criança. Alguns estão, sabe, amigos, em situações difíceis, estão morrendo espiritualmente, e eu e vocês e nós, com oração lerda, uma calma, como se tudo estivesse muito bem. Irmãos, temos que colocar o coração nisto, temos que clamar a Deus com força, orar ao Senhor com pressa, orar ao Senhor com urgência em favor daquela pessoa, colocar o coração na intercessão. Quem entra no ministério de intercessão precisa envolver o coração, porque senão não funciona. Tem que ser como Jesus. Quando nós intercedemos pelos outros, nós nos unimos a Cristo em sua poderosa obra de intercessão. Ao intercedermos pelos outros, nosso coração se torna um com o coração dele, de Jesus. Nossa mente é ligada aos seus divinos propósitos. A intercessão aprofunda e sensibiliza a voz de Deus. Muitas vezes, para uma intercessão profunda, nós precisamos conhecer a intimidade de Deus. Nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com Ele, a nossa amizade, nos apaixonarmos por este Deus. Quando Jesus alertou a Pedro sobre as lutas que ele teria que passar, as suas palavras foram: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirá-lo como um trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça a fé dos seus irmãos. O intercessor precisa ser sensível à voz de Deus. Mas Deus não vai falar mais alto do que a televisão. Deus não vai falar mais alto do que as nossas músicas. Deus não vai falar mais alto do que a nossa falta de tempo, do que a nossa pressa, do que o nosso trabalho, do que o nosso corre-corre. Tem um ditado que diz: Deus fala não com
os que têm orelhas, mas com aqueles que têm ouvidos. Mas tem havido mais orelhas do que ouvidos na igreja, irmãos, infelizmente. Nós lemos na Bíblia que Samuel disse ao Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas hoje, irmãos, parece que nós como igreja estamos dizendo: ouça, Senhor, porque o teu servo fala. Estamos invertendo as coisas, amigos. Como você pode começar o seu ministério de intercessão? Primeiro você precisa separar um tempo para ouvir a Deus, estar a sós com Ele. Você precisa ter um tempo, um lugar específico para você estar ali com este Deus. E ali você ouve Ele falando ao seu coração, você fala com Ele. Ele te fala através da Bíblia e você fala com Ele através da oração. Um lugar, um tempo específico. Antes de você começar as suas lutas diárias, seu trabalho do dia a dia, você precisa ter um lugar específico para a sua oração intercessória. As ocupações da vida podem tomar todo o seu tempo se você não escolher um lugar e um momento para fazer isto. Segundo ponto, faça intercessão específica. Jesus orou por Pedro, por exemplo, e disse: Satanás vai te peneirar como trigo. Então tinha um motivo. Então, ao você orar por alguém, não fica rodeando, vá logo e diga: Senhor, essa pessoa está necessitando disso aqui. Estou aqui diante de Ti, te pedindo, te suplicando por ela. Prepare uma lista, um outro ponto. Faça uma lista de oração. Escreva o nome das pessoas que você quer orar por elas. E aí, você vai observar como Deus vai agir, como Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas que você está orando por ela. E você vai se surpreender com os resultados. Você sentirá o seu coração sendo atraído a este Deus de uma forma nova e muito pessoal, porque você vai ter a convicção, a percepção de que este Deus é fiel e que Ele responde à oração dos seus filhos. Não gostaria você de ser um intercessor? Não gostaria você de criar uma lista de pessoas onde você vai orar por elas? Há um tempo atrás, lendo sobre isso, eu criei 3 listas, mas essas são as minhas listas, eu quero dar apenas um exemplo para vocês. Eu criei 3 listas de oração. Uma delas, eu coloquei assuntos gerais. São tantos pedidos que os irmãos fazem. Pastor, ore por mim por isso, porque não tem como você abrir uma lista para cada um pedido, porque você se perde em tantos pedidos. Então eu coloquei assuntos gerais, coloco ali. Quando a pessoa me pede para algo específico, aí é diferente. Eu criei uma outra lista de cura física. Quantas pessoas doentes, né, nós conhecemos? Então ali eu oro por aquele pedido específico. Todos que estão naquela lista, eu oro pela cura física deles. E criei uma outra lista que eu coloquei conversão. Pessoas que não são convertidas, que não aceitaram a Jesus como seu amigo, Senhor e Salvador, que não entregaram o coração a Jesus. E eu coloco lá nessa lista. Mas essas são as minhas listas. Você precisa criar uma lista também. E o assunto o título é você que vai dar, mas você precisa ter uma lista. Não gostaria de ser um intercessor? Você não gostaria de orar por alguém, de ter isso como um ministério na sua vida? Se você gostaria, eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque nós vamos então orar a Deus e pedir que Deus te abençoe nesse seu novo ministério. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de ser um intercessor, de começar esse ministério de intercessão, orando pelos outros? Deus está precisando de intercessores.
a luta está sendo muito grande, as dificuldades estão sendo muito grandes, nós encontramos pessoas com muitas dificuldades. Não gostaríamos de ser um instrumento nas mãos de Deus, como um intercessor em favor dessas pessoas? Se você quer, venha até aqui à frente, nós vamos orar, e nós vamos pedir a Deus, para que abençoe o seu ministério de intercessão, que Deus possa te usar amplamente, nesse ministério maravilhoso, nesse ministério sagrado de intercessão. Nós temos uma música agora, e o Ricardo vai cantar, e então, quando ele estiver cantando, feche os seus olhos e converse com Deus. Quando ele terminar a música, aí nós vamos fazer uma oração. Que Deus te use mais uma vez, amigo. Irá chegar o dia em que verei do céu Jesus voltar para me buscar. Então verei ao meu redor as coisas que acreditei acontecer. Verei sinais dizendo que Jesus virá. Verei sua glória e esplendor. Verei que tudo que passei não foi em vão. Quero estar pronto para subir, andar no caminho rumo ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais têm fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se forão, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. Então terei um novo lar com coisas que ninguém jamais imaginou. E todo mal que existe aqui vai acabar e nunca mais direi adeus. Posso imaginar que emoção será sentir o chão pouco a pouco se afastar. Estou indo ao meu verdadeiro lar. Quero estar pronto para subir,
mais sonho é ver Jesus abrir os braços e vir me dar um abraço. Eu creio que vocês também têm essa expectativa e essa alegria de estar no céu e Jesus te abraçar. Que Deus nos abençoe. Antes da oração, pastor, olha que bênção. Os novos intercessores aqui da igreja da Vila Matilde. Que Deus possa usar cada um de vocês, amigos, neste ministério que vocês estão começando hoje. Orar pelas pessoas. Olha que como vai ficar boa essa igreja, hein? Quantos intercessores aqui orando pelos membros da igreja, orando pelos irmãos, orando pelas pessoas. Louvado seja o nome de Deus. Nós queremos aproveitar o momento e também pedir, a irmã Cida está pedindo pela Maria Aparecida. Ela está com uma enfermidade e ela precisa muito das nossas orações. Então já podemos aproveitar aí os intercessores, né? Pedido específico pela cura, né, da Maria Aparecida. E também a oração da Cleusa, não é isso? Pedindo pela família dela, não é? Pela restauração do lar. 2 pedidos agora que nós vamos fazer. Vamos orar? Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de termos este ministério de intercessão. E colocamos estes irmãos aqui em tuas mãos, cada um deles que se levantaram, assumindo este novo ministério na vida, de interceder em favor de outras pessoas que estão com problemas, com dificuldades. Abençoe estes irmãos. Dê a eles, Senhor Deus, a unção do Teu Santo Espírito. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ouvir cada uma das orações feitas por eles em favor das demais pessoas. E neste momento nós colocamos estes 2 pedidos em Tuas mãos. Pela restauração da saúde física da Maria Aparecida e pelo restabelecimento do lar. Por favor, Senhor, o Senhor conhece essas pessoas, o Senhor sabe onde elas moram, o Senhor conhece profundamente cada uma delas, e nós nos colocamos em Tuas mãos neste momento. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Derrame sobre eles também o Teu poder, a Tua bondade, a Tua graça. Senhor, obrigado pelo culto que tivemos. Obrigado pela Tua palavra que foi aberta. E agora estamos terminando. Estamos saindo aqui da igreja, mas nós não queremos sair de perto do Senhor. Então nos acompanhe de volta para casa. Nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amanhã nós estaremos aqui dando continuidade a esse assunto tão importante da oração. E algumas pessoas, né, pastor, estão nos assistindo, não é? Você quer falar aí para eles? Obrigado, pastor Coelho. Nós estamos percebendo que alguns estão trazendo amigos. Continue orando para que Deus lhe abençoe para trazer amigos. Irmãos, se essa jornada foi uma bênção até aqui, a bênção será maior a partir daqui. Você acredita nisso? Eu creio, a bênção vai ser maior. E se você se colocar como intercessor, pense em alguém que você gostaria que muito fosse abençoado por Deus. Deus vai ajudar a ser um intercessor e ser um elo. Tivemos essa noite 65 computadores ligados conosco. Então mais de 180 pessoas, em média 3 pessoas, né? São Paulo, São Bernardo do Campo, Brasília, Eunápolis, Goiânia, Cuiabá, Blumenau, São José dos Campos, Chicago, Cambará, Carapicuíba, Conchal,
E nós temos aqueles amigos que sempre enviam as saudações, né? Temos aqui a Vilma Bonassi, né? Está dizendo, é verdade tudo isso que o pastor falou. Temos que interceder uns pelos outros e clamar a Deus pela misericórdia. Irmão Walter Cardoso, da Igreja Central, desejando também a bênção de Deus sobre todos os irmãos. Irmão Paulo Santos, ele diz: boa noite, que o Senhor abençoe a todos os que acompanham esta programação. Que Deus abençoe, irmão, a você, que estamos todos unidos nessa jornada espiritual. E o propósito da jornada é este, de você desenvolver o hábito de estar na presença de Deus às 24 horas do dia. Vocês já viram o link que está na tela? Para que você que não adquiriu a apostila, você pode ler. Saiba que amanhã é a leitura do dia 26. Você pode ler, pode baixar a apostila e acompanhar em sua casa pela manhã e à noite aqui. Que Deus abençoe a todos. Um bom descanso a todos.